O resumo da partida de São Paulo 2, Grêmio 0 é que era para ter sido 3, 4, quem sabe até 5. Era para ter sido uma goleada do São Paulo. Sabe-se lá Deus por quê? Não foi. Talvez o São Paulo tire o pé, daqui um pouco não é um bom time tal qual tenha jogado hoje. O São Paulo também tem suas restrições, dificuldades, está passando por um monte de problemas pelos lados do Morumbi. Mas o que eu preciso te dizer é, talvez a melhor definição desta partida seja: a vitória por 2-0 saiu até barato para o Grêmio e nenhuma oportunidade de gol foi mais ou menos criada pelo Grêmio. O Rafael, o goleiro de São Paulo, não precisava estar em campo. Ele não defendeu nenhuma bola. Nenhuma. Não teve nenhuma defesa do goleiro Rafael do São Paulo. O Grêmio simplesmente não chutava gol. Aliás, no segundo tempo começou a dar um outro chute, mas assim, não acertava o gol dos caras. E é óbvio que isso é grave, é óbvio que isso é bastante constrangedor, eu até diria, e talvez acende um sinal de alerta. Daqui um pouco a partida contra a equipe do Botafogo, na vitória, do jeito que foi, com o hat-trick do Carlos Vinícius, foi um ponto fora da curva. É óbvio que já existe esse questionamento, que é extremamente justo do torcedor gremista neste momento. Bom, eu vou falar mais sobre esse caso, mas antes, sobre o caso, né, que aconteceu aqui nessa partida no Morumbi, mas antes eu preciso te dizer que o Grêmio não vai ter uma chance extra de jogar contra o São Paulo no Morumbi e tentar alguma coisa melhor, mas na KTO tu tem uma chance extra. Tá valendo em todo o Campeonato Brasileiro o seguinte: chance extra na KTO. Tu vai lá, clica em aceito participar com o teu celular, precisa ser um dispositivo móvel, então é barbada, pega o teu celular, clica no link que tá na descrição no primeiro comentário, faz o cadastro na KTO, clica em aceito participar na promoção da chance extra, faz uma aposta numa odd 1,80 ou mais, também é barbada, e aí automaticamente tu faz uma aposta. Se tu ganhar a aposta, botou 20, ganhou 80, bom, a KTO te paga ali tudo que tu ganhar. Bom, perdeu a aposta, perdeu os 20? Não, a KTO te devolve os 20 e diz: tá aqui mais uma chance extra, tu pode recuperar os teus vintão e pode recuperar numa outra aposta se tu ganhar. Então, tenta para brincar, para se divertir lá na KTO, na descrição do primeiro comentário, com juízo e responsabilidade, porque o site é para maiores de 18 anos. Gente, o Luiz Castro começa errando quando ele coloca o Edenilson como titular do Grêmio. Tirar o William, que bem da verdade entrou e não jogou tão bem, ou não jogou o que deveria na segunda etapa, no finalzinho do primeiro tempo, depois na segunda etapa, o William não jogou tão bem assim como todo jogo do Grêmio, mas já começa errado. Quando tu coloca Noriega, Arthur e o Edenilson como um meia, não é nem um tripé de volantes, é tentativa de Edenilson meia. Todos nós sabemos que não vai dar certo o Edenilson como meia. Eu sei, você sabe. O Luiz Castro parece não querer saber. Não é a primeira vez que isso acontece, já é outra vez que ele tenta repetir, e aí o que acontece? Cara, o Edenilson afunda junto com todo o time. Não só por ele, mas também por conta dele. A partida então se desenvolve e a verdade é que só acontece um gol por um pênalti completamente maluco cometido pelo Everton, que não foi, mas que ele estava na cena do crime e aí acaba sendo responsabilizado. Mas eu preciso te dizer que o gol estava amadurecendo. O São Paulo faria um gol a qualquer momento no Grêmio. O Everton só facilitou as coisas. Aliás, o Everton e o juiz, eu sei que você vai falar do juiz, embora depois de tomar esse rodeão no Morumbi, não necessariamente dá para ficar colocando a culpa no juiz. O Everton, o que acontece? Lançamento longo, o Everton estica o braço, dá um peteleco no cara do São Paulo. Para mim, para minha análise, não foi para pênalti. Mas aí é aquela história que eu sempre insisto aqui, que é uma tese que várias pessoas têm do futebol. Não se coloca na cena do crime. A polícia chegou, tu tá com uma faca na mão, todo ensanguentado e tem uma pessoa morta na tua frente. É óbvio, tu te colocou na cena do crime, tu passa a ser suspeito daquele crime, que talvez não tenha sido tu que fez aquela situação. Mas o que ocorreu? O cara tá ali e ele passa a ser suspeito. É óbvio que eu não concordo com a marcação e que o juiz tem problemas. Mas por que o Everton tem que esticar aquela mão e bater no cara daquele jeito? É pouco inteligente. Bom, como se não bastasse, vem no segundo tempo, o Grêmio não melhora. Aí já na reta final, depois dos 40 ali mais ou menos, já tomando 1-0, o Luiz Castro vê o óbvio, tira o Edenilson, bota o William, dá uma fritadinha no Edenilson, mas aí já era o básico que tinha que acontecer. Vai pro intervalo, não melhora, o Wagner Leonardo com 4, 5 minutos vai lá e comete um erro bobo, completamente maluco, fazendo a sua pior partida pelo Grêmio desde antes da expulsão. Ele vai lá,
Abraça o cara do São Paulo, é pênalti, é falta, uma falta que não é para vermelho, porque vermelho tem que ter os 4Ds: domínio, direção, distância e defensores perto. Ele tinha uma distância razoável, dá para considerar que ele estava indo pro gol. Ele tinha a direção do gol, não tinha defensores tão perto assim, ele estava se livrando dos defensores, tudo bem, mas ele não tinha domínio. Então não era para vermelho direto, mas é o segundo amarelo, tá expulso, beleza. Wagner Leonardo, extremamente mal. Mas não só ele, tá? O Gustavo Martins, que entrou na partida quando o Grêmio fica com a menos, e ele entrou fazendo um jogo de corpo no Luciano e cometendo um pênalti completamente sem sentido também, e que desse pênalti é defendido pelo Everton, mas o Gustavo Martins era o cara para ser o titular ao lado do Balbuena, porque o Balbuena também não foi bem. O Gustavo Martins está sendo destaque pela primeira vez na carreira, jogando minimamente o que a gente espera dele. Embora hoje mal, tá? Mas poderia ter começado, porque ele tem velocidade. Por que tentar o Balbuena, que não tem a velocidade, que é um princípio básico do jeito de jogar do técnico Luiz Castro? Mas nessa altura do campeonato, o Grêmio já tá com a menos, não tá jogando bem, e aí o Arthur, tem uma cena emblemática que é o Arthur falando pro Luiz Castro: vai ser 4 e vai ser 1. O Gustavo Martins vem pra zaga, o Amuzu saiu, faz 2 linhas de 4, o Carlos Início lá na frente, ou um centroavante lá na frente, e nós vamos fazer um 4-4-1. Pois é, não deu certo. Gente, o Grêmio não conseguiu fazer 2 linhas de 4, que é a coisa mais básica do futebol. Eu digo mais, é óbvio que é forçar aqui a barra para um pensamento, mas vocês já pararam para pensar quantos times melhoram depois que tomam um cartão vermelho? Fica com a menos e aí fica mais simples o jeito de jogar. Tu faz uma linha de 4 defensores, lateral, zagueiro, zagueiro, lateral, ponta, volante, volante, ponta. E só um cara lá na frente. Faz 2 linhas de 4, simples como isso. Alguns técnicos ainda tiram esse cara da frente, deixam só 2 caras de velocidade para tentar fazer com que os meias cheguem de surpresa e a jogada invertida, e botam um primeiro volante. Fica 4-1-4. Né? Não fica ninguém no ataque. No caso do Grêmio eram 2 linhas de 4 e o cara lá, o centroavante. O Grêmio não conseguia. O segundo pênalti dos caras saiu justamente nessas... o segundo gol dos caras, perdão, saiu justamente nessas costas. Que o Grêmio não consegue fazer a segunda linha, a primeira linha de 4, que é o Lucas Moura tocando na velocidade para o Luciano, que nós já vimos jogar aqui, mas que no São Paulo, é verdade, tem protagonismo, fazer o cruzamento para o camarada Fucaleri, né? Empurrar para o gol. Eu não consigo entender. O Grêmio não consegue fazer 2 linhas de 4, que é a coisa mais básica do futebol. Aí tu tem o Arthur completamente sumido, a gente vai falar aqui do Arthur, tal, capitão do time, sumido. O TT também sumido. E a verdade é que eu vou ficar falando até do Carlos Vinícius aqui sumido, mas eu preciso te falar uma coisa. Precisa ser punido com pena de, olha, sei lá, multa, caixinha, tipo o Renato, pro treinador que pensa o seguinte: tô jogando no Morumbi contra o São Paulo, meu time tá mal, preciso fazer alguma coisa, vou tirar o Carlos Vinícius, vou botar o André Henrique. Pra mim, só tem uma explicação, que seria o seguinte: ele viu que estava perdido, viu que o Grêmio não ia recuperar, que não ia sequer empatar a partida e pensou: vou tirar o Carlos Vinícius, poupar o melhor jogador do meu time, vou botar o André Henrique aí e seja o que Deus quiser. Jogo o enamorado pra campo, tento o Pavão de um lado, enamorado de outro, e com o William pra ver se eles tentam alguma coisa lá na frente, e o Carlos Vinícius sobrando uma bola ele pode fazer, ou quem sabe nem isso, porque só uma preservação do Carlos Vinícius, o Carlos Vinícius preservado, o André Henrique em campo, poderia justificar essa troca. Não tem outra justificativa que eu consiga dar para vocês. Gente, o Grêmio fez uma partida ruim, muito ruim, beirando o inqualificável, que eu preciso te explicar que 2-0 não mostra o que foi o jogo. A superioridade do lado do São Paulo foi muito maior. E o técnico Luiz Castro não precisa ser demitido, não precisa dizer que o trabalho acabou, não precisa dizer nada radical na minha visão. Mas a análise do momento é essa: o Luiz Castro foi mal, assim como todo o time do Grêmio. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.